Muchas gracias a usted, gracias al doctor y profesor Hugo también por la invitación. Muchas gracias también a la presidente de la asociación, doctora Gisela, por aceptar mi nombre también para palestrar aquí para ustedes. Este es un tema importante para la endodoncia, poco valorado por las casas comerciales, los fabricantes de instrumentos y también por muchos clínicos. Entonces, yo creo que este es un tópico que no se ve mucho en conferencias de congresos. Entonces, creo que hay muchas preocupaciones con respecto a la extrusión apical de detritos y vamos a discutir aquí las posibles causas, las posibles consecuencias de este problema de verdad. Y también vamos a hablar de las variables que influyen y también de intentar, con base en las evidencias, responder a muchas preguntas de los clínicos. Entonces, primeramente, muchas gracias a ustedes por aquí estarem. E vamos empezar, com o tema que é extrusão apical de detritos, uma análise crítico. Crítico por quê? Crítico porque há muitos trabalhos de extrusão, pero temos que evaluar a qualidade da metodologia. Então, porque há muitos problemas metodológicos que vamos também aqui a ser uma análise crítico. Se vocês não compreenderem alguma coisa, por favor, podem interromper, enviar suas dúvidas para os moderadores. Também, se aqui tivermos algum problema de conexão, eu posso repetir sem qualquer problema, Então, que tenhamos aí excelente momento de discussão aqui, com a participação de vocês. Muito bem. Então, quando falamos de extrusão, há diferentes tipos de extrusão. Então, uma de ellas é a extrusão de detritos dentinários, conhecidos como hard tissue debris. Então, com a instrumentação, se produz detritos dentinários e estes, por vezes, podem ser extruídos, não é? Em casos de uma pulpa vital, por exemplo, seriam detritos sem bactérias, pero em casos infectados, você teria a extrusão de restos dentinários, pero também de bactérias. Há a extrusão de materiais obturadores, que conhecemos bem todos os clínicos, porque hasta que não deseje fazer uma extrusão, por vezes, há alguma extravasação, em especial de cementos. Então, vamos também comentar sobre os impactos da extrusão de cemento. Há a extrusão de gutta-percha, como aqui podemos mirar, por exemplo, um caso em que se desprendió um cono de gutta-percha, provavelmente durante o retratamento deste caso, certo? Aqui uma extravasação de cemento, que também há preocupações, embora a despecho de muitos clínicos creem que isto não é um problema, pero pode ter consequências importantes. Há a possibilidade da extrusão de bactérias, claro, casos infectados, a infecção mais avançada, você obviamente tem muitas bactérias na parte apical de los conductos e estão muito cercanas de los tejidos perirradiculares, então a possibilidade de extrusão é demasiada, hasta mesmo porque os instrumentos fazem como um émbolo de uma jeringa, deslocando estas bactérias para a região do forame e, por vezes, ocasionando uma extravasação. A extrusão de irrigantes também é muito conhecida,
los accidentes con extravasación de hipoclorito de sodio son cosas, né, que pueden, né, tener consecuencias como la que aquí estás, una lesión en la pele de la paciente por cuenta de una extravasación. Extrusión de medicamentos intraconductos, como aquí miramos, esto no es obturación, esto es, en verdad, una medicación a base de hidróxido de calcio con radiopacificador. Y usted puede mirar aquí que ocurrió una extravasación por cuenta de una lesión también que está periodontal avanzada, y ahí usted tuvo un preenchimiento de este espacio, né, que está afectado em termos periodontales. Outros, né, tipos de extrusão. Extrusão de fragmentos de pulpa, de instrumentos, como aqui miramos, um instrumento fracturado que foi fracturado sobreinstrumentando, ou seja, aqui você tem uma extravasação do instrumento, que pode incluso deslocar e estar presente en el hueso del paciente. Extravasación de algodón, conos de papel, también pueden tener alguna respuesta inflamatoria porque son cuerpos extraños. Pero en la charla de hoy, nosotros vamos a enfocar en algunas extravasaciones, porque para concentrar nuestra charla, vamos a hablar de detritos dentidarios, los hard tissue debris, para los cuales yo creo que tenemos la mayor cantidad de trabajos. Muy bien, entonces de las posibles consecuencias. Entonces, miren, señores, una de las más preocupantes consecuencias es el propio fracaso del tratamiento. Porque, miren, en casos infectados, usted puede estar extruyendo detritos infectados. Entonces, miren, aquí usted puede estar favoreciendo con la extrusión una infección extraradicular, como aquí usted puede mirar en esta imagen de un diente que fue sacado y que tenía una infección extraradicular, incluso ya calcificada, haciendo un verdadero biofilme dental calcificado, ¿cierto? En la superficie externa de la raíz. Entonces, una de las consecuencias puede ser el fracaso por cuenta de una infección extraradicular. Outra consequência, o dolor pós-operatório. A extrusão de detritos infectados promove a deslocação de irritantes, bactérias, suas toxinas, seus produtos metabólicos. Tudo isto é irritante para os tejidos periapicales, podendo ter caso de entre las citas o mismo después de una cita, de una finalización, por ejemplo, aguda en intensidad. Entonces, los estudios de flare-up, aquí hay algunos, demuestran que la extrusión es una parte importante de las causas de los flare-ups. No solo por cuenta de la deslocación de irritantes, pero también por cuenta de la sobreinstrumentación que puede causar dolor. La sobreinstrumentación está asociada con el aumento del diámetro foraminal y esto favorece la penetración de exudato y sangre para dentro de lo conducto. Y el exudato inflamatorio y el sangre, cuando penetran en lo conducto, pueden favorecer la colonización bacteriana, pueden favorecer las bacterias que están persistiendo en lo conducto porque ahora tienen más alimento. Entonces, las bacterias pueden se alimentar de productos del sangre y también de lo exudato inflamatorio. Y ahí usted puede tener una agudización por cuenta que las bacterias ahora están muy bien alimentadas. Ou seja, estão com su metabolismo fuerte.
Miren, senhores, hablando ainda del dolor pós-operatório, a extrusão, né, de detritos infectados pode ocorrer por conta da ampliação foraminal, como hablamos. E os estudos demonstram que a ampliação foraminal, que hoje em dia se usa muito, aumenta não só a incidência de dolor pós-operatório, pero também a intensidade do dolor. Então, com respeito à evidência disponível hoje, não podemos, de uma maneira segura, indicar a ampliação foraminal, né? Por conta de que, se há dolor, certamente há processo inflamatório, né? Porque em condições normais, você não tem dolor, certo? Então, miren, todos estes estudos que são clínicos, bem controlados, demonstraram lo mismo, que a ampliação foraminal, ou seja, você promover alargamento demasiado del forame apical, ou mesmo além del forame, ou seja, uma sobreinstrumentação, você está aumentando a incidência e a intensidade do dolor pós-operatório, né? E seguramente por conta da extrusão de detritos infectados. Então, a grande maioria de los trabajos de ampliação demonstram lo mismo, que você tem mais dolor. Muito bem. Ainda falando de dolor pós-operatório e o cemento, quando extravasado. Há uma relação com o dolor pós-operatório ou não? Então, aqui temos pouco de controvérsia, porque alguns estudos demonstram uma associação, né, significativa e direta da extravasação de cemento e dolor pós-operatório. Então, aqui temos evidências para ambos os lados. Lo que pasa é que quanto mais hoje em dia são muito biocompatíveis. Então, hasta mesmo em casos de extravasação, você, em geral, não terá uma irritação a los tejidos demasiada. Pero, né, você pode ter outros problemas com respeito à la extravasação de cemento. Então, há outras preocupações que não só la dolor pós. E os estudos não demonstram uma diferença, não é diferença, pero como de cemento, saliente, né, por acaso de uma estudante de odontologia de pregrado que realizou tratamento, né, com outro profissional e reportou, né, que estava com parestesia, né, não tinha mais sensibilidade em esta região de seu lábio, certo? Então, acompanhamento, né, demonstrou que a parestesia não teve uma regressão. E quando a parestesia, né, tem uma permanência de mais de 6 meses sem resolução, você pode considerar uma parestesia permanente, certo? Então, aqui você pode visualizar o cemento que foi extravasado. E mire, foi o primeiro caso publicado de uma parestesia com cemento biocerâmico. Não sei se vocês conhecem, né, pero é cemento brasileiro, não é, de lo fabricante Angelus, certo? Que é cemento biocerâmico. É conhecido como MTA Filapex, certo? Foi o cemento neste caso. Então, mire aqui alguns cortes mostrando, miren que o cemento está dentro do conducto mandibular. E aí, senhores, aqui neste caso, tive uma lesão neurológica no tecido nervioso e que tive como consequência uma parestesia, pero há diferentes manifestações de uma inflamação neuronal.
Puede ser una parestesia, puede ser una hiperalgesia, puede ter dolor exacerbada. Entonces, hay diferentes manifestaciones. E aqui outro trabalho que hicimos, uma revisão sistemática, verificamos que a causa mais frequente de parestesia em endodôncia não é por conta da anestesia, não é por conta de las cirurgias periapicales, pero é por conta de la extravasación de materiales obturadores. Entonces, esto es la causa más frecuente, la extravasación de obturación. Entonces, cuando miramos un diente como lo que aquí estás, en íntimo o mismo invadindo el canal mandibular, usted tiene que tener todo o cuidado para não extravasar, né? Não só obturação, pero também irrigante, bactérias e tudo mais, certo? Porque você pode ter consequências muito mais severas por conta de isto. E aí hicimos também outro trabalho em que realizamos a mensuração de las distâncias de los ápices, né, de los dientes para o conducto mandibular. E verificamos que, né, isto hicimos em 9.000 raízes, né, de dientes de brasileiros. E verificamos que a raiz distal do segundo molar inferior é a mais próxima ao conducto mandibular. Uma média, promédio de 3,41 milímetros, certo? Muy bien. Las mujeres son las que tienen los ápices dentales más cercanos a los conductos mandibulares. Y más o menos 2% de los dientes totales estaban las raíces invadindo, o sea, en el interior del conducto mandibular, ¿cierto? Entonces, un elevado riesgo. E cerca também de outros 2% de los dientes estavam cercanos, ou seja, menos de 1 milímetro de proximidade com o canal mandibular. Então, este foi estudo que ressaltou, mire, tome cuidado com os segundos molares, em especial em mulheres, certo? E esteja muito atento a seu exame de radiografia para verificar a possibilidade de uma proximidade da raiz e do canal mandibular. A densidade do hueso também pode ter uma influência porque a densidade do hueso é como uma proteção ou com uma resistência a la penetração de materiais por seu interior. Então, há que verificar também a densidade, não é, de lo tipo del hueso, porque hueso mais denso, você tem mais proteção contra danos, né, a el canal mandibular, a el nervio. E aqui, senhores, hablando agora de algumas perguntas importantes que devemos fazer com respeito à extrusão. Hablamos de las consequências e aqui algumas perguntas. Por exemplo, uma pergunta típica: que modo de ativação do instrumento extrui mais detritos dentinários? Ou seja, rotatório reciprocante, manual, o que passa com isto? Então, há muitas variáveis, senhores, relacionadas à extrusão. O próprio instrumento, su design, su técnica de instrumentação, né? El número de instrumentos utilizados, el tamaño de la preparación apical, el movimiento rotatório reciprocante, por exemplo, se pode ter alguma diferença, né? El pré-alargamento de la parte coronal, el glide path,
Y, señores, entonces, miren, aquí hay 8 variables que pueden tener una influencia, pero los trabajos son muy conflitantes. Cuando trabajos que evalúan las mismas técnicas de instrumentación encuentran resultados opostos, ¿cierto? Con respecto a todas estas variables, hay trabajos científicos, pero no son consenso. Entonces, es difícil, hasta mismo porque la variabilidad de diferentes instrumentos técnicos es demasiado, pero los resultados son muy conflitantes. E aqui, senhores, tocamos em um ponto para tentar responder com respeito ao modo de ativação. Mire, manual ou acionada a motor, qual é o modo que instrui mais? Isto parece que há um pouco de consenso neste aspecto em la literatura, porque todos estes trabalhos, né, concordam que manual instrui mais. Então, há pouco consenso em la literatura, pero com respeito ao manual, sim, há um consenso que manual instrui mais. Isto pode estar relacionado ao facto de los manuales terem uma sequência com muitos instrumentos. Então, son el efecto de presionar las bacterias para la región apical es una constante, es más intenso cuando usted tiene muchos instrumentos. Entonces, en este aspecto, la literatura parece concordar. Manual instrui más. Hasta mismo porque los accionados a motor hacen como un flujo en dirección coronal de los detritos, en especial los rotatorios, porque haciendo la rotación en 360 grados, usted está creando un flujo de deslocación de los detritos para la corona. Los reciprocantes también lo hacen, porque con su movimentación, ainda que reciprocante, después de 3 ciclos, ellos hacen una rotación completa, depende de lo ángulo, puede ser 2 ciclos, puede ser 3, dependiendo de lo ángulo de rotación, y ahí completa una rotación completa, o sea, también hay el potencial de crear el flujo en dirección coronal, ¿cierto? Ahora, miren, reciprocante o rotatorio, ¿cuáles son los que instruyen más? Ahí, señores, la literatura es muy controversa. Miren, algunos trabajos hablan que reciprocante instruye más. Otros, lo contrario, que reciprocante instruye menos. Y hay muchos otros también que hablan que son similares. No hay diferencia. Entonces, señores, con respecto a este punto, no sabemos en verdad. Aí há que verificar a técnica que você utiliza, se há interesse nesse aspecto, ver trabalho solo com a técnica que você utiliza para tentar mirar se instrui mais ou menos do que outras. Aqui só de ilustração, vamos verificar aqui uma extrusão. Aqui com diente seco, não hacemos instrumentação com dientes secos, sempre hacemos com irrigação. Mas, por vezes, o clínico irriga pouco o conducto. Então, mire como a extrusão pode ocorrer. Mesmo irrigando o conducto, aqui você pode ter uma extrusão também. Certo? Aqui com instrumento rotatório. Aqui não são as condições de la clínica, porque en la clínica usted tiene todo un tejido periapical, que está ofreciendo resistencia a la extrusión. Mas, mire, la cantidad aquí extruida, ¿cierto?
e este aqui também. Reciprocante e rotatório são, em princípio, são similares. Muy bien, entonces, solo sabemos que manuales instruyen más. Rotatórios ou reciprocantes, aí depende da técnica, pero vou comentar com vocês que as metodologias também são muito problemáticas. Agora, tentando responder a que modo de ativação instrui mais, nós também realizamos estudos. Este foi um de ellos, um estudo de extrusión. Foi o primeiro que se utilizou a reação em cadeia de la polimerase, el PCR, quantitativo, para quantificar as bactérias destruídas, porque antes de este trabalho, solo trabalhos com cultura, que também têm limitações. Então, miren, en este trabalho, nós evaluamos reciprocante, BT-Race, que é um instrumento de FKG, de múltiplos instrumentos, e M2, que é também rotatório de múltiplos instrumentos. E aí infectamos conductos mesiovescibulares de molares superiores com enterococos fecales. Isto todo o trabalho em um dispositivo como este, com um gel de agarose, que aqui está, para simular a resistência de los tejidos periapicales e recoletar as bactérias destruídas, certo? E aqui, senhores, os resultados, miren, não tive diferença entre os sistemas. Com um só instrumento reciprocante, com 4 instrumentos M2, no final 35.04, e com 3 instrumentos BT-Race, sendo o final 35.04. Então, miren, as características distintas de los sistemas não foram suficientes para cambiar a quantidade de bactérias destruídas. Mas o resultado mais interessante e preocupante foi que a extrusión, senhores, ocorreu em mais de 70% de las raíces, independiente del sistema. Então, isto é o preocupante. Miren, a extrusión é a regra e não a exceção. Então, é uma preocupação. E, senhores, os próprios endodoncistas, las casas comerciales, los fabricantes, nosotros não estamos tratando de este tópico com atenção. Certo? Hicimos também um trabalho em que evoluímos mais a metodologia e agora hicimos no mesmo trabalho, isto foi por la primeira vez também que hay hecho un trabajo en que comparamos la reducción bacteriana intracanal, o sea, la desinfección, con 2 sistemas, expiando Shaper y Reciproc. Y en lo mismo experimento evaluamos también la extrusión bacteriana apical y la extrusión de detritos, o sea, logramos éxito en hacer una análisis para los detritos dentinarios e outra para a extrusión bacteriana, pero en lo mismo experimento. Entonces, miren como hicimos. Entonces, em uma primeira análise, fizemos a verificação de la reducción bacteriana, contaminamos dientes com enterococos fecales. Entonces, a primeira fase, a contaminação. A contaminação inicial demonstrava que teníamos muitas bactérias, 10 elevado a 5 para os dientes de cada grupo, em lo princípio, ou seja, 100.000 bactérias em cada conducto. Depois, hicimos a preparação
química e mecânica com Reciproc ou expiando Shaper, certo? E verificamos o resultado. Miren, redução bacteriana intraconducto, ou seja, capacidade de desinfecção, foi a primeira análise. Expiando Shaper reduziu, uma redução de 80% da quantidade de bactérias. Um bom resultado. Reciproc, uma redução de 75%. Não tão bueno, pero aceptável. Então, mire, uma diferença estatisticamente significativa, ponto para Expiando Shaper, que foi a melhor neste aspecto. Isto está de acordo também com outros trabalhos que compararam a Shaper com a Wave One, que em parte é similar a Reciproc, E depois fizemos uma segunda análise, porque estes dientes, senhores, foram instrumentados, preparados em recipientes, tubos Eppendorf, e aqui tenias o gel de agarose, ou seja, para recoletar as bactérias e para também simular o tecido periapical, ou seja, a resistência natural de los que encontramos en la clínica. Pero miren, senhores, hicimos uma análise do volume de material extraído. Escaneamos todo esto conjunto em la microtomografia computadorizada. E miren, aqui está o volume de material extruído, certo? De detritos dentinários, hard tissue debris. E aí comparamos os dois sistemas, verificamos que não houve diferença entre eles, com respeito a el volume de material extruído. A frequência foi um pouco diferente. A extrusão ocorreu em 6 dientes de Expiando Shaper e 10 de Reciproc. Então, houve alguma diferença em la frequência, pero não foi significativa com o cálculo estadístico. Então, temos que concluir que são iguais. Depois, senhores, hicimos a avaliação del gel. Retiramos o gel e suspendemos em uma solução para extrair as bactérias. E aí hicimos a quantificação por real-time PCR. E verificamos o seguinte: a extrusão, neste caso, foi menor do com Reciproc. Miren, Expiando Shaper desinfetou melhor os conductos, pero Reciproc foi a que extruiu menos. Então, resultados diferentes, dependendo da análise. Então, mire como pode ser complexo compreender o fenômeno da extrusão, certo? Então, a frequência não teve diferença, pero a quantidade de bactérias teve, certo? Foi significativamente menos extrusão com Reciproc. A frequência foi muito similar, ocorreu extrusão em quase a mesma quantidade de dientes, ok? Miren, senhores, extrusão em 90% de los casos, extrusão em 81% de los casos, extrusão de bactérias. Miren, em quase 100% de los casos, tuve extrusão de bactérias, senhores. Extrusão de detritos, um pouco menos, 30%, 48%. Parece que os detritos são mais difíceis para extruir, pero as bactérias, muito fácil. Então, é uma preocupação. Muito bem. E hablando agora, senhores, de outra pergunta, ¿El sobreobturación afecta el resultado del tratamiento? Vamos a lo que más interesa. ¿Cuál es el problema? ¿Lo caso irás fracasar por cuenta de una sobreobturación, por ejemplo?
Entonces, señores, miren, aquí hay un estudio, não é, que foi uma meta-análise muito bem conduzida, né, por NG em 2008, International Endodontic Journal, volume 41, em que os autores evaluaram vários trabalhos, né, clínicos, assim é uma meta-análise, em que verificaram se tinha alguma apical disturbance, ou seja, ou alguma sobre instrumentação, ou sobre obturação, ou extrusão de cemento, ou extrusão de hidróxido de cálcio. E verificaram o índice de sucesso, certo? Então, chegaram à seguinte conclusão, que todo oyente com algum tipo de apical disturbance teve um índice de sucesso reduzido em 16%. Então, miren, o êxito do tratamento de toda a muestra de los diferentes trabalhos, promédio de 88% sem apical disturbance, pero com apical disturbance, né, o índice de sucesso caiu para 72%. Então, uma diferença de 16%, ou seja, demasiada, né? Quase que 20% menos êxito. Isto é muita coisa, certo? Então, há uma influência. Outra conclusão, todos estes autores, né, todas estas citações são trabalhos clínicos bem controlados que têm a mesma conclusão, que os casos com extravasação de material obturador, você tem uma diminuição do êxito do tratamento. Miren este que foi um dos mais clássicos trabalhos de Sjogren, 1990. Êxito se você tem a obturação de 0 a 2 milímetros antes do ápice, 98%. Quando você tem uma sobreobturação, ou seja, uma extravasação, você tem apenas 76% de êxito. E a subobturação, 68%. Uma diferença estadisticamente significativa. E todos estes trabalhos, né, estão de acordo com este resultado, né, que o índice de sucesso é diminuído significativamente se você tem uma sobreobturação. Então, senhores, quando você mira na radiografia e que mira o cemento extravasado, que alguns, né, le gusta chamar de puff, muitos creem que isto é hermoso, mas, senhores, isto não é bueno, correto? Você não deve provocar intencionalmente isto. Há trabalhos de Ricucci, por exemplo, histológicos, que já verificaram que você não tem melhor selado quando tienes um puff, certo? Isto não é uma garantia de um bom selamento, não é. Hasta mesmo por conta da anatomia da região apical, del foramen, né, da constricção, né, do conducto, né, cementário que é para apical. Então, você não pode lograr êxito em selar adequadamente por via ortrógrada, ou seja, via corona, não é possível, a não ser que você tivesse um material expansível, pero não temos. Então, senhores, sobreobturação intencional, né, a ciência não suporta, não apoia essa prática. Miren, senhores, aqui também iniciamos um estudo na população brasileira,
né, com 2.052 casos evaluados, um estudo retrospectivo, e que llegamos también a la misma conclusión, porque en general o índice de sucesso de dientes tratados de 0 a 2 foi significativamente maior quando comparado a sobreobturados, certo? Ou grosseiramente sobreobturados. Então, os dientes com pior resultado foram os dientes sobreobturados em nosso estudo. Aqui não hicimos distinção de lo material nem da qualidade do profissional, pero solo miramos se há sobreobturação ou não. Muito bem. Outra pergunta. A extravasação de cemento, solo cemento, afeta o resultado do tratamento? Então, miren, senhores. Ok, temos um puff. Bueno. E hasta que ponto isto é prejudicial ao êxito do tratamento? Aqui, estudo restrito a cemento, lo que é diferente de los anteriores, perfeito? Este foi um estudo um pouco mais recente que hicimos, né, com os casos de Domenico Ricucci. Eu tive o privilégio de participar também. E aqui evaluamos casos do mesmo profissional, todos de Ricucci, 105 casos de sobreobturação com cemento, diferentes cementos, né, porque foram muitos casos ao longo dos anos, e Ricucci cambiou o cemento em diferentes casos. Em dientes sem lesão, ou seja, quando não tinhas epicoperodontais, o êxito foi de 100%. Então, o cemento extravasado não prejudicou o êxito. Perfeito, muito bueno. Em dientes com lesão, ou seja, com epicoperodontais infectados, o índice de êxito foi de aproximadamente 80%, mesmo com o cemento extravasado. Pero miren, o promédio de los estudos, né, de êxito do tratamento, ou seja, conductos bem tratados, infectados, tienen um promédio de 75, 80% de êxito. Então, não parece que o cemento afetou o êxito. Quando casos com mais de 4 anos, como este aqui, miren, inicial, logo 5 anos, 7 anos. Então, senhores, miren, o PUF é um estudo del tratamento de sequências. Anestesia, por exemplo, se você está na região inferior, isso é uma possibilidade maior. E também, casos em que você sobreobtura ou faz um PUF, muitas vezes, podem ser casos associados com sobreinstrumentação. Então, há que ter cuidado, porque sobreinstrumentação é problema, correto? A conclusão deste estudo foi que não todos os cimientos destruídos foram reabsorvidos por completo. Miren, tuve que anos. O acompanhamento por mais de 20 anos ainda tinha cemento. Então, o organismo tem dificuldade de reabsorver alguns cementos. O resultado do tratamento não se viu afetado por la extravasação ou o tipo de cemento. Isto há que considerar que são todos casos bem tratados. Tratados por um experto em endodôncia. Então, em las condições controladas, boa irrigação, preparo químico mecânico correto, aislamento, ou seja,
as condições que configuram um bom tratamento. A taxa de êxito de los casos com extravasação foi maior em los dientes sem lesiones. Isto é lógico por conta de lo componente de la infección. Entonces, independente de cemento ou não extravasado, dientes infectados tienes menos êxito e dientes sem lesiones mais êxitos em geral. Idealmente, conclusão do trabalho, né, de nosotros. Los materiales de releno deben restringir-se al interior de los canales. Não há evidência que um cemento determinado aumente o êxito. Nós verificamos que não tivemos um prejuízo ao êxito por conta de um puff. Pero não temos evidência de que algum cemento você tem mais êxito. Ou seja, que há uma influência positiva, certo? E mirem, os estudos demonstram que, né, para algumas situações, você tem cimentos que influenciaram negativamente o êxito, como foi o caso de Resilon, por exemplo. Tanto que não temos mais disponível, porque se comprovou que não eras um bom cemento, certo? E aqui, sobre seleno, né, sobre obturação, não se recomenda devido à possibilidade de outras complicações. Muito bem, então, miren, não afeta o resultado, a extravasação pura de cemento, porque la de obturação gutta-percha, miramos que afecta, pero la exclusiva de cemento, puff, parece não afetar, mas não deve ser algo intencional, por conta de muitas possibilidades de outras complicações. La extrusión de bacterias, outra pergunta, afecta o resultado do tratamento? Hablando de bactérias agora. Aí temos um problema, porque clinicamente não é possível determinar a frequência e quantidade da extrusão bacteriana. Então, senhores, para extrusão bacteriana, não há estudos clínicos que se pueda ter uma ideia da quantidade, certo? Então, mire, incluso quando falamos de evidências, todos concordam que os estudos clínicos são muito importantes, né? São as maiores, os ensaios clínicos randomizados e depois as meta-análises que fazem um tratamento de estes dados de estudos clínicos randomizados. Mas, para extrusão não há. Não há possibilidade por conta de ética, incluso, como você vai, né, retirar as bactérias extruídas do paciente, como você irá provocar uma extrusão proposital para estudar. Então, aqui só temos evidências in vitro ou ex vivo. Mas, lógico que há muitas razões para que haja uma influência. Uma, né, a lógica, né, leva a crer que há uma forte relação, né, de la extrusão bacteriana e a possibilidade de fracasso, por conta de que estamos ponendo em el hueso e los tejidos periapicales lo agente etiológico, as bactérias. Outra evidência, casos sobreobturados falam mais. Trabalhos de Sjögren e outros mais verificaram isto. Estes casos provavelmente são casos que tiveram uma sobreinstrumentação. E aí, né, de detritos infectados, possivelmente. Outra, né, mirem, os casos de bacteremias.
comprovam que as bactérias podem causar inflamação em outras áreas. Então, isto é plenamente possível que uma bactéria que não está mais em lo conducto, pero está em lo tejido periapical, pode provocar uma inflamação em lo tejido periapical. Se pode provocar em seu coração, ¿por qué no puede provocar en lo tejido periapical? Entonces, hay muchas evidencias indirectas de que hay una influencia con el fracaso del tratamiento. Otra, la presencia de conglomerados bacterianos en quistes. ¿Cómo las bacterias lograron éxito en caminar hasta los quistes? Em verdade, as bactérias foram destruídas e estão infectando quistes, certo? Então, são evidências indiretas de que sim, há uma influência negativa, né, neste aspecto. Mirem aqui também, senhores, a infecção externa, né? Por exemplo, este conducto, né, não está tratado, certo? Então, esta infecção externa provavelmente foi uma consequência da infecção do conducto que evoluiu demasiado e afetou também a superfície externa das raízes. Ok, solo que este caso, por exemplo, um conducto tratado e que depois de uma histologia, miramos que há infecção externa. Neste caso, senhores, não se pode afirmar se foi uma evolução natural da infecção ou se foi uma sobreinstrumentação durante este tratamento que provocou uma infecção externa. Então, é muito provável que seja também a extravasação de bactérias, la responsável por la infección externa. Muy bien, entonces estamos en la parte final de nuestra charla y que vamos a hacer algunas críticas metodológicas, porque, miren, hay muchos resultados conflitantes cuando analizamos los estudios, ¿cierto? Las metodologias no son muy reproducibles. Algunos problemas, senhores, com as metodologias de extrusión. Uno, muestra não estandarizada, ou seja, não padronizada. Mire, há muitos trabalhos que não hacen uma boa seleção de las muestras. Então, evaluam a extrusión mezclando conductos circulares com ovales, com dientes com ismos ou 100, então não há boa padronização. E mire, uma coisa é uma instrumentação em um conducto aplanado, outra é em um conducto circular. Toda a dinâmica, né, para provocar uma extrusão é cambiada. Em um conduto circular, você espera mais, por conta de área de contato, de alojamento com a parede do conduto, que espera-se que seja maior, neste caso. E em los conductos ovales, espera que seja menor, certo? Então, claro que isto influi em la quantidade de material extruído. Aqui, por exemplo, dientes com ismos. Se há ismos, senhor, lo ismo é como um reservatório de detritos que poderiam ser extruídos, pero foram acumulados em los ismos durante o tratamento. Então, ismo, como vocês sabem, é muito difícil padronizar para os estudos. Então, é uma complicação de muitos trabalhos, que traz alguma dificuldade de interpretação.
Otra, señores, la precisión con la longitud de trabajo. Es claro que la longitud de trabajo tiene una influencia demasiada en la extrusión, ¿no es? Y los trabajos muchas veces utilizan cursores, stops, né, normales. E isto não, por vezes, não garante uma seguridade com o mantenimento de la longitud de trabalho. Portanto, em nossos trabalhos, hoje em dia, estamos utilizando solo cursores metálicos, como este que aqui está, para travar de verdade e impedir qualquer mínimo deslocamento do instrumento, né? Ou seja, garantizando o mantenimento de la longitud de trabalho, precisamente. Então, muitos estudos, né, não estão tão precisos, né, porque utilizam stops normales de goma. La no simulación de los tejidos peripicales, esta es una de los maiores problemas, porque la condición en vivo es siempre con tejido peripical, ¿cierto? Usted siempre tiene hueso y ligamento periodontal en vivo, pero la mayoría de los trabajos de extrusión, que são in vitro ou ex vivo, como hablamos, não utiliza qualquer anteparo para simular os tejidos peripicales. Então, em nossos trabalhos, sempre estamos fazendo uma barreira, uma simulação de los tejidos peripicales, porque esta é a resistência que tienen os dientes naturalmente, não é? Então, aqui estamos simulando com gel de agarose, que quando está a 1%, tem uma densidade similar à do ligamento periodontal. Outro problema, o não cegamento do operador. Então, miren, esta é a metodologia tradicional de estudo de extrusão. Ou seja, a pesagem, né? Verificando o peso do material extruído e fazendo a preparação utilizando este dispositivo, né, em que o material extruído irá cair aqui, será depositado em el fundo do recipiente. Pero se você não cega o operador, ele está fazendo a instrumentação, está mirando o detrito extruindo, então pode estar influenciado, não é? Então, há que fazer o cegamento, como aqui estás, né? Obstruir a visão do operador. Então, miren quantos cuidados temos que ter quando leímos trabalho. E também a metodologia tradicional, que é com pesagem. Este material extruído, pero que está aderido à superfície de los lesiones, uma subestimação de la extrusión. Você cree que é menos do que de verdade é. Outra complicação, certo? Então, os problemas metodológicos com trabalhos de extrusión são demasiados. E aí, há que ter cuidado. Aqui apresentamos uma nova metodologia que estamos utilizando para evaluar a extrusión de materiais de obturação e talvez depois podemos evoluir com outros aspectos, né, que são estudos com cadáveres humanos. Então, miren, este trabalho não está todavia publicado, pero está listo, né, aguardando solo revisões finais. E aqui evaluamos o retratamento e o potencial de extravasação. Mire aqui uma imagem de microtomografia computadorizada, em que verificamos e podemos mensurar o volume de materiais extruído, e em condições naturais, ou seja,
com hueso, com ligamento periodontal e tudo mais. Então, são muestras raras obtenidas, né, de corpos, né, conservados em formol, em que sacamos, né, um segmento de mandíbula que contém dientes e hacemos o trabalho, né, para evaluar a extrusión en estos dientes. Entonces, son las condiciones más próximas de la clínica. No desconozco outra condição mais próxima. E aqui evaluamos, inclusive, neste trabalho, comparamos HyFlex Remover, né, que é um novo instrumento para retratamento, com Reciproc. Então, aqui, HyFlex Remover, depois para desobstruir, depois uma reinstrumentação com HyFlex, e em outro grupo, Reciproc, fazendo os dois, desobstrução e reinstrumentação em lo mesmo tempo. E aí, né, miren, há casos que você não tinha extravasação em lo primeiro tratamento e também não teve em lo retratamento. Pero há casos que você não tinha em lo princípio, pero lo retratamento produziu, né, criou a extrusão. E há casos que você já tinha um pouco de extrusão em lo princípio, na primeira intervenção, e que também tienes em la segunda. Todos estes casos, você teve um aumento de la extrusão. Ou seja, se há extrusão no princípio, com o retratamento você terás mais. Certo? Estes são resultados parciais aqui que estamos antecipando para vocês. Com Reciproc, mire, Reciproc não teve um caso sem extravasação em la primeira intervenção e que também não teve em la segunda, porque você teve extravasação depois do tratamento em todos os dientes com Reciproc. Mas o resultado em termos de volume e frequência foram similares entre os grupos, ou seja, HyFlex e Reciproc aparentemente extruem lo mesmo, né, dentro das condições do trabalho. Miren, a extrusão depois do retratamento, em 78% dos casos com HyFlex, em 100% dos casos com Reciproc. Miren, extrusão é a regra, certo? Trabalho com microtomografia computadorizada, ou seja, com muito potencial de resolução de mirar o material. E aqui o volume é muito parecido, 0,25 milímetros cúbicos em promédio e 0,27 em promédio. Então, é muito similar, certo? Então, senhores, em los casos que tinha extravasação antes do tratamento, você teve o dobro ou mais de extravasação com o retratamento, em termos de quantidade. Então, revelando também que o retratamento se tienes um risco muito maior de la extravasação, certo? De material obturador. Muito bem, pero esta é uma metodologia, é um trabalho novo, né? Ainda não está publicado. E, senhores, agora, nossas considerações finais com respeito à extrusão. Então, miren, senhores, é um tema necessitado, não há muitas coisas. Lo que há, tienes muitos problemas metodológicos. Agora, lo que podemos concluir é que toda técnica extrui. Então, temos que mirar quais são as que extruem menos. Pero, os estudos são complicados em termos metodológicos e, por isso, temos resultados conflitantes. E aí não é seguro também
mesmo baseando em estes trabalhos, né, com a metodologia del peso, por exemplo, é complicado. As metodologias distantes da clínica, em sua maioria, parece que não evoluímos com as metodologias de extrusão. Creio que só agora, não é, que estamos fazendo trabalhos com mais controle. O impacto verdadeiro da extrusão aún é desconhecido em parte, não é? E existe uma despreocupação por profissionais e fabricantes. As pessoas não estão muito preocupadas com este problema, o que é, de facto, uma preocupação. Muito bem, senhores, muitas graças, né, a todos vocês por estarem aqui presentes, por sua presença. Creio que aqui estão mis contatos também. Se a ustedes les gusta sacar uma dúvida personalmente, será um prazer. Muchas gracias por la invitación también, doctor Hugo, a la presidente también, dona doctora Gisela. Foi um honor aqui falar para ustedes. E agora podemos, sacar as dúvidas, discutir algumas coisas. Estou aí à sua disposição. Muitas graças.